Se você tem vontade de usar o Notion, mas não tem ideia de como começar, não sabe o que fazer com ele, não entende nem para que serve a ferramenta, esse vídeo aqui é para você, porque aqui eu vou te explicar mais ou menos um pouco da parte subjetiva de para que ele serve, o que é essa ferramenta, para quem que pode tirar o maior proveito dela e também como que você pode usar na prática. Então eu vou passar também vários recursos, várias coisas que eu acho que são essenciais para quem está começando agora, tanto para entender quanto para fazer. Então eu vou te passar alguns sistemas para você também já fazer logo de cara, ou simplesmente baixar aqui que eu tenho os templates grátis para você conseguir usar tranquilamente, sem precisar fazer nada, para você só começar a dar os primeiros passos ali na ferramenta, que eu também acho muito importante você não precisar fazer, não precisar construir alguma coisa muito complexa logo de cara que você acha que precisa e depois você ficar meio pensando, tá, não tô usando, tá ali para usar, só que não tô usando, e você ficar meio decepcionada por não usar. Então, minha ideia é justamente te dar uma base, uma construção completa de como que você pode usar o Notion no seu próprio dia a dia, né, do que você precisa de fato. E eu já tenho um vídeo onde eu falo como começar a usar o Notion, né, que lá foi um vídeo muito mais prático, muito mais eu mostrando realmente os recursos que tem no Notion ali, de como que você pode usar cada coisa, eu explicando como que você usa as listas, os títulos, as databases, enfim, é um vídeo muito mais prático, então você também pode ver esse vídeo, eu vou deixar na descrição aqui, mas esse eu acho que funciona melhor para quem está começando ainda. Bom, vamos lá, para começar, o que é o Notion, né? Sem palavra difícil, sem expressão complicada. O Notion é basicamente uma ferramenta onde você consegue colocar informações, consegue inserir informações nele e consegue trabalhar com essas informações de forma que você organiza essas informações melhor, você consegue movimentar essas informações, esses dados, você consegue criar informações de forma automatizada, você consegue personalizar essas informações. Então, são vários tipos de dados que você consegue inserir no Notion e trabalhar com eles. Então, é como se fosse sei lá, um Google Keep, se você é mais do Google, ou um Apple Notes, se você é mais da Apple. É a mesma coisa, só que o Notion ele é muito mais trabalhado e muito maior. Então, ele te dá muito mais liberdade para você fazer as coisas. Inclusive, por isso que eu acho que ele é tão difícil de usar no começo. Por isso que tantas pessoas se perdem quando vão começar a usar a ferramenta, porque ela dá muita liberdade. Então, o Google Keep, por exemplo, que você só entra lá e tem um botão de mais gigantesco na sua tela, você clica no botão de mais, você escreve um título da sua página e você escreve o que vai ter dentro da sua página. É basicamente isso. E o Notion, quando as pessoas percebem que você consegue criar uma página, né? Você coloca o título dela aqui, ó, título, página, e você vem aqui embaixo, onde tá tudo branco ainda, e você consegue apertar a barra, e aí você tem essa lista gigantesca de coisas aqui. Isso aqui eu acho que já assusta muita gente, né? Eu imagino que talvez no meu começo, também quando eu tava começando a usar o Notion, eu também devo ter ficado assustado com isso aqui, porque é realmente muita coisa, mas querendo ou não, você vai usar, sei lá, no máximo 20% do que tá aqui. Então, pode ficar tranquilo, é muita coisa, ó, muitas ferramentas que eles colocam aqui que eu nunca nem usei na vida, e eu já uso o Notion há vários anos. O que mais você vai usar são esses primeiros aqui, ó, blocos básicos. É isso aqui que você vai usar para fazer qualquer tipo de coisa. Então, a IA também eu quase não uso. Mídias eu uso de vez em quando, eu boto uma imagenzinha ali e tal, mas você não precisa necessariamente clicar e escrever barra para colocar uma imagem aqui, você pode só arrastar uma imagem para cá. Áudio também eu nem sabia que tinha como colocar áudio, mas é a integração do Spotify, né? Código também, geralmente também não uso e pouca gente vai usar. Arquivo também é legal de você colocar documentos, você colocar PDF aqui, eu uso mais do que esse resto. E marcador da web também você consegue colocar alguns links da web sem ficar aparecendo um link, né? Então, enfim, as bases de dados também é uma coisa que eu mais uso, né? Que para quem já conhece aqui o canal, para quem já viu outros vídeos, sabe que todos os sistemas que eu faço aqui no canal, eu uso muitas bases de dados, então a gente vai usar bastante. Mas nesse vídeo eu ainda não quero te falar sobre as bases de dados, porque é uma coisa um pouco mais avançada. Então eu acho que para começar, você entender que o Notion é basicamente você entrar num Google Keep, entrar num Apple Notes, escrever o título da sua página e começar a escrever aqui, né? Hoje eu fiz tal coisa, então a minha ideia para amanhã é fazer tal coisa 2. É isso, cara. É basicamente isso. É para destrinchar, para resumir, o objetivo do Notion é isso. Você consegue usar para muitas coisas, mas obviamente você vai usar para o que você precisar. Então, essa também eu sei. Esse é um argumento que trava muita gente, né? De você chegar para alguém que sabe usar a ferramenta e a pessoa te falar: ah, vê aí o que você precisa. Faz aí o que você precisa.
ela só vai funcionar se você fizer o que você acha que é o certo, que você acha que vai... Eu sei que isso é decepcionante, só que, infelizmente, é a verdade, é a realidade. O Notion ele só vai funcionar como ferramenta e como uma parte crucial do seu dia e da sua organização se você fizer o que você precisa aqui dentro. Eu vou abrir a nossa página de templates aqui. Essa aqui é uma página que eu construí vários templates aqui no canal, então cada página dessa aqui, ó, se eu abrir uma, você vai ver que ele abre uma página igualzinha essa aqui, só que aqui tem mais coisas, né? Tem mais informações aqui. E aqui tem as bases de dados que eu tinha falado antes. E aqui é basicamente um template de CRM que eu fiz, né? Então, se você tem um negócio aí, se você mexe com clientes e com vendas e com leads, você provavelmente precisa de um CRM, mas, enfim, eu quero mostrar aqui. Eu já fiz vários templates aqui no canal, então se você tem interesse em ter algum desses aqui, em conseguir usar algum desses aqui totalmente de graça, então eu deixei todos os links desses templates aqui, desses sistemas na descrição de cada vídeo. Eu vou deixar a playlist do canal de Notion aqui embaixo na descrição também, para você entrar nesses templates aqui. E aí, cada um desses templates, eles têm um objetivo, certo? Então, aqui eu foco muito em ajudar negócios digitais a se organizarem com mais tranquilidade. Eu uso muito o Notion para fazer isso. Inclusive para mim, para os meus clientes e tudo mais, eu uso o Notion para me ajudar a me organizar no meu dia a dia, me ajudar a definir, desenvolver os processos da minha empresa, dos processos das empresas dos meus clientes. Então, é isso que eu faço com o Notion. Então, o meu objetivo com o Notion principal é esse. Só que eu tenho também as partes da minha vida pessoal que eu também faço. O diário, né? Que eu pode ver que eu criei uma página aqui, já comecei a escrever como se fosse um diário, porque é uma coisa que também muita gente faz. Se você pode fazer, você pode criar um diário. Inclusive, eu tenho aqui esse sistema aqui, ó, diário no Notion. Esse aqui é o diário que eu criei aqui no canal também. Eu criei em vídeo esse diário aqui. Ficou bem simples, mas só para te mostrar o que é possível fazer no Notion. Então, a gente consegue construir um diário aqui, ó. Fim do dia, começo do dia, tal, todas as partes. Aqui é uma página como essa aqui, por exemplo. E aí você pode também rastrear os hábitos, né? Mas voltando para a parte pessoal também. Hábitos, wishlist também, aquela lista de compras, né? Aqui tem o template financeiro, que também bastante gente curtiu esse aqui. Aí que a gente tem a página de planejamento. E aqui todo o template. Ficou bem da hora mesmo esse template aqui. Ficou bem simples, mas só que ficou bem completo. Se você também tem interesse, tá lá na minha playlist de Notion. Então é só para te mostrar que existem vários usos e é só uma ferramenta para você colocar, para você adicionar informações e trabalhar com essas informações. Então, por que dá para fazer um sistema financeiro, de gestão financeira dentro do Notion? Porque eu consigo colocar números, eu consigo fazer contas com números, eu consigo colocar, por exemplo, colocar um mês, criar uma página de um mês e relacionar essa página dos meses com as despesas e as receitas do meu negócio. Eu consigo fazer isso. Inclusive, eu fiz isso aqui no sistema. Eu vou parar de abrir os sistemas, tá? Só para mostrar aqui que realmente, ó, tá vendo aqui, ó, entradas e despesas. E aí, o que tem aqui dentro? Eu tenho basicamente as entradas e as despesas relacionadas aqui nesse mês. E aqui eu tenho as contas que ele vai fazer com essas entradas e despesas. Então tá aqui, ó, entradas, aí tem o saldo, que vai fazer a continha aqui, ó o saldo, ó, valor entradas mais valor despesas. É basicamente isso. Então ele vai fazer a conta e vai me trazer um cálculo. O Notion, além de você poder só trabalhar com texto, ou só trabalhar com imagem, ou só trabalhar com vídeo, ou só trabalhar com documentos, você pode também trabalhar com diferentes formas de dados. O Notion ele junta muito essa ideia de você trabalhar com textos e conseguir fazer as fórmulas ali, fazer os cálculos de números também, mas também você trabalhar como se fosse um Excel da vida, né? O Google Sheets da vida, que você também consegue trabalhar com dados, por exemplo. A gente tem a tabelinha aqui, né? Tem a tabela mais simples aqui dentro do Notion, que você consegue basicamente organizar informações em tabela. Então essa aqui é a parte mais simples de uma tabela, certo? Então você consegue colocar aqui, por exemplo, o nome, aí bota data, bota, sei lá, cliente, não, bota e-mail, tá fazendo tipo um mini CRM aqui, ó, aí data de entrada, aí status. Aí você vai, se você ainda não tem tanta confiança de trabalhar com base de dados aqui no Notion, você pode fazer assim, ó, tabelinha normal, aí você coloca, ó, Pedro aqui, bota e-mail do Pedro, aí você coloca a data de entrada, 23/4/25, aí o status, lead, novo lead. Pronto, você vai se organizando assim. Então, se para você trabalhar com um CRM mais simples assim, funciona melhor do que trabalhar com um sistema completo de CRM com bases de dados, cara, tudo bem, vai nessa. O Notion ele é justamente para isso, entendeu? Para você conseguir trabalhar com a forma que você fica mais à vontade. Por isso que se você entrar no Pinterest, por exemplo, você vai ver várias páginas de Notion, só que muito focadas em estética. Então, o que é a estética? É você pegar aqui um ícone, colocar um ícone bonitinho aqui, ó, pegar uma
uma estrelinha aqui, aí colocar uma capinha, uma capa do Unsplash, que eu já expliquei por que não é bom você colocar a capa do Unsplash, né? Porque ele carrega muito o seu template, mas aí eu pego, por exemplo, ó, aqui, coloco organização, não, no Pinterest é tudo minúsculo, né? Aí coloca assim, ó, você bota uma negocinho assim, um negocinho aqui no final, organização pessoal. Ficou horrível, né? Parece que tá em 3 pixels aqui, mas enfim. Aí você bota assim, pronto. Você vai ver muito isso aqui no Pinterest. Por quê? Porque as pessoas que criam templates pro Pinterest, o Pinterest é uma rede social, vamos dizer assim, né? Muito baseada em estética. Então, é por isso que lá você vai ver muito mais templates muito focados em estética, com visual legal, do que templates práticos que vão te ajudar em alguma coisa, que vão ser úteis para alguma coisa que seja importante, ou pro seu negócio, pra sua vida pessoal, enfim. Você pode até usar templates do Pinterest, não tô falando que eu sou contra, nem nada do tipo. Eu sei que, porra, tem um mercado muito grande de pessoas que só querem usar o Notion como uma forma estética, né? Uma ferramentinha legal, bonitinha pra usar no dia a dia. E outra, é muito importante você usar sistemas que você acha bonitos, tá? Eu não coloco capas nos meus sistemas aqui, ó, não coloco em quase nenhum, porque carrega muito, né? Então eu sou muito focado em eficiência, muito focado em ter um sistema organizado, fácil de usar, principalmente esses que eu crio de graça aqui no canal. Então tem que ser fácil de usar, porque eu sei que tem muita gente iniciante aqui no canal, então eu faço justamente para ser muito intuitivo. Então por isso que tem os botões aqui, ó, você consegue criar as coisas muito rápido e tudo mais. E aí esses templates aqui também, só que eles não são focados em eficiência, são focados em estética. Então até esse lado do mercado, o Notion também pega uma boa parte do mercado. Daquelas pessoas que estão estudando, daquelas pessoas que fazem faculdade, daquelas pessoas que ainda estão no ensino médio e precisam ter um caderno digital. O Notion também serve muito bem como um caderno digital, de você só abrir uma página, criar uma página aqui, ó, mitose, acho que é mitose o nome do que a célula faz, né? Ela se divide ou se junta em dois, sei lá. Aí você coloca um círculo aqui, ó, que parece uma mitose. Nossa, eu posso estar falando umas merdas gigantes aqui, mas é isso, não lembro. Saí da escola faz muito tempo já. Aí você bota aqui, ó, mitose. Aí você vem aqui e coloca, tipo, os títulos aqui, né? Igual você faria num caderno normal. Aí você coloca introdução. Aí vem aqui, barra H3. Vou colocar um título menorzinho, né? Tem a hierarquia dos títulos. Eu expliquei um pouco mais sobre isso naquele outro vídeo que eu citei no começo desse vídeo aqui, que é aquele que eu falo como você pode começar no Notion, que eu expliquei um pouco mais das listas aqui e tudo mais, ó. Tem várias listas aqui, eu expliquei bem melhor nessa aqui. Nesse vídeo eu vou te passar um resumão do que você pode fazer no Notion. Aí você coloca aqui, ó, sei lá, processo de junção da célula. Eu escolhi o pior tema possível para eu dar de exemplo aqui, porque eu não sei nada sobre mitose. Mas aí você coloca aqui, ó, processo de junção da célula. Aí você vem aqui, ó, copia, seleciona aqui, como se fosse uma pasta do Windows mesmo, do seu sistema. Dá um Ctrl D, ele vai duplicar, você coloca 2. Aí você vai escrevendo aqui embaixo. Pronto, ó, introdução sobre a introdução. Cara, isso aqui já tá ótimo, já é ótimo para muita gente. Isso aqui já é um uso que faz sentido para muita gente, ó. E eu também já uso muito o Notion para isso também, né? Para guardar as coisas que eu estudo. Aí você vai colocando aqui, ó. E aí, claro que você tem a hierarquia de organização, que é basicamente você criar uma página dentro de uma página, que vai ter sempre essa hierarquia de assunto. Então eu criei aqui organização pessoal. Dentro da página de organização pessoal, que é praticamente a minha página principal aqui, né? Porque eu não tenho nenhuma outra, eu só tenho essa aqui, a minha página aesthetic, eu criei aqui e tem dentro mitose. Ou seja, o que eu consigo entender sobre isso? Que eu já criei uma página dentro de organização pessoal sobre uma coisa que eu estou estudando na faculdade, por exemplo, na faculdade de biologia. Aí eu venho aqui e crio um callout, por exemplo, que é só uma forma de você organizar melhor as coisas aqui. Aí eu vou escrever um livro, pegar um ícone de um livro, coloco aqui, estudos importantes faculdade. Aí pronto, aí eu pego, arrasto aqui tá vendo essa coisinha aqui, ó, esses 6 pontos. Você vai pegar com o mouse e arrastar ele para cima, ele vai vir para cá, ó, e você vai colocar a mitose, a página da mitose dentro dos estudos importantes da faculdade. Aí você criou uma hierarquia de informações. E é para isso que o Notion serve. Ele serve para você criar informações, você guardar informações e trabalhar com elas e organizar elas de uma forma que fique bom para você. Então é basicamente isso. Eu acabei de fazer o que eu expliquei no começo do vídeo, que o Notion serve para isso. Eu só tenho vários níveis diferentes de fazer isso aqui. Aqui no canal eu faço muitos sistemas. Então lá vou eu de novo abrir outro sistema aqui. E essa forma de trabalhar com dados que eu tenho no canal aqui do YouTube, você pode ver depois a playlist do canal. Eu tenho essa forma de trabalhar com o Notion, que é a forma
forma que eu mais gosto, que é criando bases de dados e trabalhando os dados dentro dessas bases de uma forma que eu sinta que está organizado, e que eu sinta que eu consigo trabalhar com esses dados de uma forma muito mais fácil e muito mais objetiva. Então você pode ver aqui que eu tenho uma tabela, como se fosse o Excel, né? É bem parecido com o Excel, inclusive, essa tabelinha aqui. E aí eu consigo colocar vários dados aqui, ó. Não é só texto, né? Não é só texto, não é só número, são vários tipos de dados que o Notion ele abre essa possibilidade pra gente, né? Aqui tem uma fórmula também, aqui tem uma escolha, né? Que eu consigo escolher entre 3 aqui, que eu escolhi. Aqui tem um botão que eu consigo clicar e ele vai fazer alguma coisa, ó. Aqui eu tenho uma relação com projetos, aqui eu consigo escolher alguém que tá nessa conta aqui, aqui eu consigo colocar um link. Então, dentro das bases de dados, eu tenho todas essas opções de trabalhar com dados diferentes. É basicamente isso, só que ele tá dentro de uma hierarquia de informações. Então, a base de dados, que é basicamente isso aqui, ó, eu vou até abrir para te mostrar título, gestão de tarefas, ver base de dados. Aqui, ó, tá vendo que essa página aqui, ela tem a mesma estrutura dessa página aqui. Eu vou até colocar a largura completa para você ver que é igualzinho, ó. Ó, tá vendo? Se eu deixar assim, tá vendo que é igualzinho a estrutura. Então, eu tenho um título aqui em cima, eu tenho um ícone aqui do lado do título. Então, ó, título aqui em cima, ícone do lado. Eu tenho uma capa, se eu quiser eu coloco uma capa aqui, ó. Ó, ver a mesma capa por sorte. Não, a mesma capa aqui. Só que aqui embaixo eu consigo, ele não tá formatado para ser uma base de dados. Essa aqui tá formatada para ser uma base de dados. Então, eu não consigo vir aqui em cima, ó, e apertar Enter, por exemplo, não vai acontecer nada. Mas aqui, se eu apertar Enter com o mouse aqui em cima, ó, ele vai criar um espaço que vai servir justamente para eu clicar aqui em cima no título, dar um espaço, dar um Enter, quer dizer, e começar a escrever. Igual eu criei essa página da mitose. A diferença é que essa página, ela é criada para ser uma base de dados que eu consigo trabalhar como se fosse essa tabelinha aqui, só que com uma página inteira. E essa página aqui, ela é formatada para ser uma página normal. Eu consigo fazer qualquer coisa nessa página aqui, inclusive trazer essa própria base de dados que a gente está vendo. Então, se eu, por exemplo, criar em vincular, qual que é mesmo? A gestão de tarefa. Tá aqui, ó, essa verdinha, que é igualzinho que a gente tem aqui. Então, eu tenho a gestão de tarefas aqui e eu tenho a visualização de hoje, né? Aí aqui eu venho aqui, ó, ocultar título, eu venho aqui no mais, visualização vazia, gestão de tarefas e escolho hoje aqui. Aí eu tiro esse e tá aí. Exatamente a mesma visualização, a mesma tabela que eu tenho aqui nessa página, eu tenho nessa página aqui também. Por quê? Porque eu basicamente escolhi a função de vinculação, quer dizer, visualização vinculada de base de dados. Eu basicamente trouxe uma base de dados para cá, para dentro dessa página. Então você não tem nenhuma limitação no Notion. Essa é a ideia que eu quero passar aqui. Você consegue criar várias coisas em páginas diferentes e trazer essas coisas de páginas diferentes para a página que você quer trabalhar. Então, aqui no caso, eu criei uma vinculação com uma base de dados que eu já tenho criada nessa conta. Tudo que eu tenho criado nessa conta aqui, que no caso é tudo isso aqui, né, esses sistemas, eu consigo trazer para qualquer página que eu queira. É só eu ter essa possibilidade de trabalhar com essas páginas. Então, eu tenho essa base de dados aqui. Vou ter tirado aqui, certo? Então, é isso. Essa é a forma da gente usar as bases de dados. Para quem que serve o Notion, né? Eu já te expliquei mais ou menos para quem que serve. Serve para estudantes que querem, né, criar, igual essa coisa feia que eu criei aqui, sobre mitose, que querem organizar os estudos, faculdade, que querem organizar os estudos do ensino médio, que querem passar em cursinho, querem passar em vestibular e querem ter uma forma de fazer isso do jeito digital, né, sem precisar ficar usando vários cadernos. Também serve para trabalhadores autônomos que querem organizar o seu negócio de um jeito fácil também, de um jeito que eles saibam usar, não seja tão difícil de você entender o que você está fazendo, porque é você que vai fazer tudo ali dentro, né? Então você vai criar um sistema com a sua cara, do jeito que você faz. Tudo que você precisa para organizar um negócio, o Notion ele te dá essa opção de fazer isso, né? Você consegue fazer, você consegue organizar um negócio inteiro dentro do Notion. Claro que se você precisar de algumas coisas mais avançadas, tipo automação com outras plataformas, ou você puxar a API de alguma outra ferramenta e jogar no Notion, talvez você não consiga fazer isso de um jeito tão fácil. Eu te garanto que muita coisa que a gente nem imagina que o Notion consegue fazer, ele consegue fazer, porque ele tem essa opção de também dar a API ali, de dar o acesso da API dele, e a gente consegue pegar o webhook, por exemplo, e tudo mais. Se você não está entendendo nada que eu estou falando aqui, não tem problema também, é uma coisa realmente bem mais avançada.
Mas a ideia é que negócios digitais conseguem usar o Notion muito bem. Inclusive, eu estou fazendo um projeto de um sistema completo para negócios digitais no Notion. Eu já estou com a lista de espera aberta, então se você quiser entrar nessa lista de espera e receber o acesso desse sistema antes de todo mundo, né, de forma antecipada, e vários outros benefícios também, não vou ficar listando aqui, porque, enfim, comecei a falar do nada aqui, mas é um projeto que eu quero fazer e eu tô quase acabando, então eu acho que ele tá nos 70% mais ou menos. Se você quer saber um pouco mais sobre esse projeto, que é um sistema completo para negócios digitais, então se você tem alguém que tem negócios digitais, ou se você tem um negócio digital e quer ter um sistema que vai centralizar todos os recursos que você precisa para organizar o seu negócio, esse é o sistema certo. Então eu vou deixar mais algumas informações aí na tela e também na descrição você vai ter a lista de espera e receber tudo antecipadamente e vários outros benefícios desse sistema. Beleza? Então tá aí na descrição. Eu sou um pouco enviesado para falar de usabilidade do Notion, né? Porque eu uso muito para a parte mais profissional, mas eu também uso o Notion para a parte mais pessoal, né? Então eu tenho uma parte de diário, eu tenho uma parte de hábitos que eu consigo acompanhar os meus hábitos. Inclusive eu tenho bem parecido com o que eu faço de biblioteca também, ó. Eu tenho também, que é uma parte que não é tanto de negócio, é mais pessoal mesmo. Sistema de notas, reuniões. Então aqui eu tô me baseando nos que eu tenho aqui, porque são os que eu já criei no canal. Então aqui você pode ter uma ideia de tudo que o Notion pode te oferecer. Mas aí beleza, você já entendeu o que é o Notion, você entendeu que é uma ferramenta para você organizar dados e informações da forma que você quiser, praticamente. Você entendeu para quem que é o Notion, basicamente para quem quiser organizar dados e informações com outras pessoas ou sozinho. O Notion ele é um pouco mais voltado para trabalhar com outras pessoas, né, com equipes, com tudo mais. Então eu tenho até sistemas também criados para isso, né, para equipe, ó, portal da equipe, que você consegue ver um pouco melhor como você consegue trabalhar com outras pessoas aqui dentro. Mas você ainda não entendeu qual que é a melhor forma de começar a usar o Notion. Vamos supor que você está começando agora e você tem tanto essa necessidade de escrever coisas no Notion, né? Você quer, sei lá, guardar coisas que você estuda todos os dias, ou você quer fazer um diário e melhorar a sua habilidade de escrita, ou você também tem um negócio digital, você é autônomo, um profissional autônomo que vende serviços no mercado digital e você quer também conseguir organizar os seus clientes, organizar o seu funnel de vendas, ou escrever e desenvolver novos produtos, melhorar os seus produtos que você já tem. Enfim, você quer ter essas formas de fazer isso. Como que eu começo? E aí eu vou te falar para você começar do jeito mais básico que eu acho, que é justamente você ir colocando a ferramenta aos poucos no seu dia a dia. E qual que é a melhor forma de você fazer isso é com uma lista de tarefas, né? Todo mundo tem uma lista de tarefas. Todo mundo precisa fazer coisas todos os dias, mesmo que você não trabalhe, não tenha, enfim, clientes, você precisa fazer alguma coisa todos os dias que você tem de uma forma recorrente. Então eu te recomendo a ter uma lista de tarefas, porque aqui você vai conseguir criar uma tarefa nova aqui no botão, você escreve a tarefa nova, é falar com fulano sobre projeto tal. Aí você consegue colocar a data que você vai fazer, período, a prioridade e o status você vai mudar só quando estiver pronto. Aí você fechou isso aqui. Claro que você, né, se você for usar esse sistema aqui que eu tô mostrando, você vai excluir tudo isso aqui, né? Você vai selecionar tudo e vir aqui no botão de lixeira. Aí você vai excluir tudo e vai ficar limpo desse jeito aqui. Mas no exemplo aqui você vai ver que a sua tarefa vai vir para cá. E aí aqui você consegue escrever todas as tarefas que você tem para fazer no seu dia e se planejar durante a semana. Então você vai ter aqui o calendário também, ó, que você vai ter as suas tarefas aparecendo aqui. Essa eu tô para achar uma forma melhor de você começar a usar o Notion do que usando uma lista de tarefas, do que usando uma forma de você fazer essa gestão de tarefas. Você também tem a gestão de projetos, né, que tem nesse mesmo sistema aqui que eu abri. Aí você consegue ter a gestão de tarefas aqui do lado direito e a de projetos aqui do lado esquerdo. Então aqui você já consegue organizar muito o seu operacional, vamos dizer assim, né? Você consegue operar muito bem uma empresa e a sua vida pessoal também. Não vai servir só para uma empresa, né? Se você não tem um negócio, você também consegue usar esse sistema tranquilamente. Tá, Pedro, e depois que eu tiver uma lista de tarefas bem feita aqui, o que eu tenho que fazer depois? Se você tem um negócio, eu te recomendo a ter um CRM que funcione bem. Se você não tem um negócio, que é só melhorar a sua vida de alguma forma, você quer ter mais saúde, você quer ter mais foco, mais produtividade, eu te recomendo também a rastrear os seus hábitos, né? Então, é um outro sistema que eu tenho aqui criado no canal. E também, cara, um sistema que eu acho que todo mundo precisa, né? Todo
mundo faria bom uso no sistema de gestão financeira, né? Que você tem ali dinheiro entrando e dinheiro saindo todos os dias na sua conta. Então você precisa de uma forma de gerir o seu dinheiro. Aqui é um sistema muito simples. Não é muito simples na real, eu já vi sistemas mais simples do que esse. Eu queria fazer um sistema mais simples do que isso, fosse mais intuitivo, mas esse aqui eu não conheço outro sistema que vá funcionar melhor para pessoas que estão começando agora no Notion. Então eu recomendo você também dar uma chance para esse sistema aqui, que está aqui embaixo na descrição. E enquanto você está trabalhando com sistemas que vão te forçar, entre aspas, a usar o Notion todos os dias, ou pelo menos toda semana, porque com uma lista de tarefas, com um sistema para você organizar os seus hábitos e acompanhar os seus hábitos, e com um sistema para você fazer a gestão financeira do seu negócio ou da sua vida pessoal, você vai ser obrigado a usar o Notion, a usar a ferramenta que você colocou esses sistemas, pelo menos toda semana, certo? Porque você precisa voltar ali para escrever as coisas, para atualizar as coisas que você colocou ali. Então isso já vai te forçar e já vai te fazer entender muito melhor a ferramenta do que só ficar baixando templates aleatórios na internet, pesquisando no Pinterest referências de Notion, referências de templates para você usar. Se você não entender os sistemas, não adianta você fazer isso. Eu já testei e eu sei que realmente não adianta. E enquanto você tá, né, trabalhando com esses sistemas que eu te mostrei agora, que são os mais essenciais, que eu acho que todo mundo precisa ter, você também vai precisar e você vai começar naturalmente a escrever bastante coisa no Notion, né? Então você vai, por exemplo, sei lá, você vai ver uma frase, você vai ler um livro ou ver uma frase na rua, ou você vai ouvir alguém falando, você tá conversando com uma pessoa e a pessoa te fala uma frase legal que você achou interessante e você não tem uma forma de guardar, sei lá, frase do nada, você quer guardar ela em algum lugar para lembrar depois, você simplesmente pode também escrever no Notion, né? Pode criar uma página, por exemplo, aqui, ó, /página, vai criar uma página aqui, frases marcantes. Não precisa ser nada mirabolante, é só você criar uma página rápida e você vem aqui, ó, coloca um asterisco, aí vai criar essa lista de bolinha aqui, tá vendo? Essa lista aqui você consegue escrever alguma coisa, frase foda, aí você dá um enter quando acabar essa frase foda, e você já pode escrever a frase foda 2. E aí pronto, aí você consegue fazer uma lista completa aqui, ó, uma lista, enfim, gigantesca. E depois que você já tiver um pouco mais tempo para organizar melhor essas frases aqui, você entra aqui e deixa ela tudo do jeito que você quiser aqui, ó. Você pode trazer para cá, você pode criar um quote aqui, que é uma citação, né? Aí você dá um Ctrl C, Ctrl V aqui. Aí você faz o seu jeito aqui, ó. Aí você muda a cor também do texto, bota um amarelo aqui para mostrar que a frase realmente foi, de fato, muito importante para você, para destacar a frase. Você faz assim. Tá ficando tudo horrível, né, que eu tô fazendo, mas é só para você entender que a ideia é você fazer as coisas o mais rápido possível, para você não esquecer, para você não perder da cabeça também. É uma metodologia do GTD, né, para você guardar as coisas, escrever as coisas que você precisa fazer, que é uma parte importante de você usar uma ferramenta como essa aqui. E aí você, depois que você já tiver começado essa página, já tiver começado a escrever essas frases marcantes aí suas, você vem e cria uma outra dessa parte aqui, desse callout, que é basicamente um grid, né, não sei, um retângulo aqui que ele vai mostrar de uma forma melhor, mais bonita as coisas que você criar. Aí você vem aqui, ó, você cria, por exemplo, textos da vida, sei lá, se você for um pouco mais subjetivo aí. Aí você joga as frases marcantes pra cá. O que você tá fazendo aqui? O que você percebeu, né? O que você tá fazendo aqui? Que é basicamente você tá criando várias áreas de interesse da sua vida. Então você percebeu que todo dia você estuda alguma coisa, porque você tá na faculdade, você precisa guardar as coisas, então o estudo e a documentação do que você estuda é importante para sua vida. Então você tá criando um sistema para guardar essas coisas. Você também percebeu que você conversando com as pessoas, você lendo livros, você ouvindo podcast, você vendo lives e vídeos no YouTube, você também tem um interesse por frases diferentes que você lê e que te marcam de alguma forma. Então você tem a página Frases Marcantes e você tem a área da sua vida que você chamou de Textos da Vida. Então aqui eu tô dando uns exemplos bem, assim, bizarros, mas eu espero que esteja dando para entender, porque o Notion ele também funciona muito bem com áreas da sua vida. Por isso que existe um cara que chama Thiago Forte, que ele criou um método de organização que chama método PARA. O método PARA, ele serve para você organizar tanto o seu negócio quanto a sua vida pessoal. E ele basicamente consiste em 4 coisas que você precisa ter organizadas, que você precisa ter uma forma de documentar essas 4 coisas e organizar as informações dessas 4 áreas, que é basicamente primeiro P, para assim. Primeiro P, projetos. Todo mundo tem projetos, todo mundo tem objetivos, todo mundo tem missões para fazer. Então aqui que você vai colocar os seus objetivos. Áreas, primeiro A, áreas. Todo mundo tem áreas
áreas da vida que quer desenvolver um pouco mais, que quer aprender um pouco mais sobre, que tem hobbies, por exemplo, você consegue colocar as áreas aqui. Todo mundo tem que se organizar financeiramente, tem que ter um sucesso financeiro de alguma forma, então isso é... Poxa, escrevi áreas errado. Áreas são projetos que não têm fim, que não tem data de conclusão, vamos dizer assim, né? Data de entrega. As áreas da sua vida são basicamente temas que você gosta, sei lá, eu gosto de finanças, eu gosto de organização, eu gosto de filmes, então eu vou colocar todas essas áreas aqui dentro, filmes, finanças, organização, e vai colocando. E cada área dessa aqui você pode escrever várias coisas, então essas são as áreas. E o R aqui é de recursos, que são os recursos, é basicamente coisas que você usa, que você pode usar na prática na sua vida. Aqui eu tô trazendo esse método que o Thiago Forte criou, vou até colocar o nome dele aqui, ele é mais voltado para negócios, né, para você conseguir organizar o seu negócio e ter uma visão mais geral e mais de gestão do seu negócio. Mas eu tô tentando trazer um pouco mais para a vida, porque eu sei que tem muita gente que usa o Notion também só para estudar, só para coisas muito pessoais também. Então, os recursos é basicamente o que você vai usar no seu dia a dia. Então, você pode colocar, por exemplo, recursos importantes que você tem. Você tem um documento que te fala exatamente, sei lá, como regar plantas do jeito certo. Eu gosto muito de plantas. Plantas é uma área que eu tenho aqui, ó, no meu Notion. E um projeto também, eu tenho um projeto baseado em plantas, que é criar 20 tipos de plantas diferentes do meu quintal até julho de 2027. Esse é um projeto e eu tenho... Não é plantas, né? O nome é... Qual é o nome disso aqui? É paisagismo, sei lá. Mas pode ser plantas também. Aí aqui você tem um recurso que vai te ajudar a desenvolver e vai te ajudar a finalizar esse projeto aqui. Então, o recurso é também ligado ao projeto. E você tem o último A, que é o de arquivo, ou arquivos. Os arquivos são aquilo que você já usou, que não vai ter mais uso. Por exemplo, você quando era criança, você gostava de, sei lá, Ben 10. Aí você, por algum motivo, você criou essa página de áreas aqui em cima, ó, Ben 10. Pô, é um amor seu, uma paixão sua, que você gostava muito de Ben 10, você tinha a coleção de alienígena do Ben 10, e aí você não quer mais, você virou adulto, você trocou o Ben 10 por boleto, e aí você teve que tirar essa área aqui, esqueceu essa área aqui, e deixou em arquivos. Então você vai arquivar qualquer coisa que você tiver no seu sistema aqui, no seu para. Sabe que essa aqui é uma área Ben 10. E você pode fazer isso com qualquer coisa, você pode fazer isso com um recurso também, ou com um projeto. Então você pode arquivar as coisas para elas não ficarem aparentes ali no seu sistema. Por que eu tô falando sistema, né? Se eu tô só escrevendo tudo aqui de um jeito todo bagunçado, todo feio. Porque o que eu comecei a fazer aqui em cima, ó, estudos importantes, faculdade e textos da vida, é basicamente o método para sendo criado aqui de um jeito bem horrível. Então, estudos importantes, faculdade, é uma área que você tem, certo? Então você tem um projeto que chama terminar faculdade. Você tem uma área que chama estudos, biologia ou só biologia, que é uma área importante da sua vida que você fez faculdade, então por si só já é uma área importante que você precisa seguir de alguma forma ou que vai estar presente na sua vida por algum tempo. Você tem recursos que vão te ajudar a terminar esse projeto, que é a faculdade. Então, qual que é o recurso? Esse mitose aqui, ó, essa página da mitose. Então, eu sei que os estudos importantes faculdade é uma área, ou terminar a faculdade é uma área. O projeto é justamente terminar a faculdade, né, no caso. Aí a área é só a biologia. E a mitose é uma coisa que está inferior, que está dentro desses dois, que é basicamente um recurso. É um documento que vai te ajudar a terminar a faculdade, que é o projeto. Texto da vida, a mesma coisa. Então, aqui você consegue ir criando as suas áreas, né? O que eu estou fazendo aqui? Agora sim eu vou chegar no momento que eu quero chegar, que é você usar algum método de organização que faça sentido para você. Por que eu falei do método para? Porque é um método que eu acho que é um dos melhores, se não o melhor para você usar no Notion, que o Notion ele tem essa liberdade de você conseguir trabalhar os dados da forma que você quiser. Então aqui eu estou trabalhando com os dados que eu estou criando aqui com os callouts, que o callout é basicamente esse retângulo aqui, ó, tá vendo? Esse retângulo aqui, ó, chama callout, que é basicamente uma frase de destaque que você consegue colocar e um ícone aqui, ó, uma frase de destaque, que é um título, e um ícone que você consegue falar um pouco mais sobre o que é. Então você tem não só a imagem, né, a imagem textual, vamos dizer assim, você também tem a imagem visual, que é o ícone. Então, para mim é muito melhor de eu trabalhar assim do que só trabalhar com os títulos, que é esse caso aqui do Thiago Forte. Então aqui vamos lá, áreas. Vamos supor que você vai querer usar esse método para que eu falei aqui. Você vai criar a de áreas, você vai criar o callout de projetos, você vai aplicar isso aqui mais 2 vezes e vai criar o de
de... É o contrário na real, né? Projetos, áreas, recursos e arquivado. Aqui eu tô fazendo com callout para simplificar, mas imagina que cada coisa dessa aqui seria uma página. Então você poderia sim transformar em página cada uma desses callouts para ficar ainda mais organizado. E você entra aqui no projeto, aí você vai ter o projeto chamado terminar faculdade. Inclusive esse terminar faculdade pode ser um cheque. Para simplificar ainda mais, pode ter isso aqui, ó. Terminar a faculdade. Quando você terminar a faculdade, você vai e clica aqui e pronto. Aí você tem a dopamina que você vai ganhar por terminar a faculdade e terminar um projeto grande que você tem. Você pode colocar até a data aqui, ó, que você ficou na faculdade. Então você coloca março de 2020 até agosto de 2025. E aí você, sempre que você entrar nessa página de projetos aqui, você vai ter essa visualização que a sua faculdade terminou, começou aqui e terminou aqui. Então esse é um projeto que começou e terminou. E aí você pode fazer isso com cada coisa que você tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo transformar de novo em callout aqui. Eu acho que não. Ou talvez sim. Aqui, ó. Aí, projeto. Aí eu tiro isso e tiro esse ícone aqui também. Coloco projeto. Beleza. Aí áreas também mesma coisa, só que você vai colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui certinho do jeito que eu queria fazer antes, né? Aí aqui áreas não precisa ser um bullet list, não precisa ser um checkbox desse aqui, né? Que não é um projeto. Então a área é basicamente uma coisa, uma área de interesse da sua vida, né? Então biologia, eu coloquei aqui embaixo, biologia e plantas. Recursos é esse documento que eu coloquei aqui embaixo, então o documento de como regar plantas do jeito certo. Só que aqui no recurso tem que ser uma coisa que você vai usar, que você vai poder usar na prática, né? É para isso que serve um recurso. Então você vai colocar, por exemplo, um PDF, ou então você vai ter uma imagem que vai ser um info, como que chama? Infográfico, né, que chama? Que é uma imagem que vai te mostrar exatamente como regar plantas. Então vai te mostrar o tamanho do regador que tem que ser para regar cada planta, tem que ser vai mostrar o horário que cada planta precisa de água no dia. Então essa imagem vai ter tudo isso. Aí você consegue escolher aqui uma imagem. A gente que essa imagem é o nosso infográfico. Aí você consegue trabalhar com essa imagem aqui. Se eu conseguir, não vou conseguir. Estou sendo travado aqui de várias formas, mas beleza. Isso aqui nunca aconteceu antes, tá? Então isso aqui é inédito. Ocorreu o erro no bloco frase de destaque. Eu nunca vi isso aqui antes, mas beleza. Vamos criar outro aqui. Aí você tem os... Como que é? Nossa, até me perdi aqui, ó. Recurso. Documento de como regar planta. Esse documento aqui pode sim ser uma página, que vai ser um recurso. Então você, dentro dessa página, você vai ter todos os conteúdos que você vai precisar para regar plantas do jeito certo. Agora a gente pode tirar o nome do documento e ele vira uma página. E aqui em arquivados, vamos fingir que eu tenho eu tinha um outro documento aqui em cima, ó, que era os melhores alienígenas do Ben 10, que eu coloquei lá, né, que o Ben 10 tá no arquivado aqui, ó. Então era um interesse que a gente tinha antigamente, quando a gente era criança, e agora a gente não tem mais. Então eu vou trazer esse recurso aqui, ó, para cá, para os arquivados. Esse arquivados aqui não vai ficar tão... o ideal, né, no método para, num sistema que segue o método para, os arquivados não ficarem tão à mostra quanto tá aqui. Aqui ele tá muito à mostra, né, não era para ficar assim, que é um arquivado, então você não vai precisar ficar olhando para ele toda hora. Então a gente pode fazer isso de várias outras formas, né, inclusive jogar ele para baixo, por exemplo, fingir que tá bem escondido aqui, deixa aqui, certo? Aí a gente tem os projetos, e aí você vai escolhendo as pastas para ficar ainda mais agradável aqui o seu sistema, o seu para, né? Esse é o método que eu te recomendo usar. É basicamente o que eu fiz aqui em cima, só que agora muito voltado pro método. Por que eu tô te falando para usar um método? Porque se você não usar um método de organização, você vai ficar um pouco perdido, tanto no começo quanto se você já usa o Notion há um bom tempo, ou se você usa qualquer ferramenta. Posso te garantir que você vai ficar perdido com uma ferramenta dessa se você não souber exatamente como que você pode trabalhar da melhor forma com os seus dados. Justamente por você ter muita liberdade para fazer as coisas, né? Você vai ficar travado de alguma forma. Então por isso que eu acho que é importante você usar um método. Não sei se eu tenho um vídeo sobre o método para aqui no canal ainda, então não posso te recomendar você saber um pouco mais sobre isso aqui no canal, mas você pode pesquisar sobre no YouTube também, tem vários vídeos muito bons sobre o método no YouTube, inclusive do próprio Thiago Forte, né? Ele também cria conteúdo aqui pro YouTube, então você pode pesquisar o canal dele que você vai saber muito melhor sobre isso, tá? Se você souber inglês, claro. Beleza, agora como que eu posso organizar ainda melhor isso aqui? O que eu faria, né, para organizar melhor isso? Eu faria uma página, por exemplo. Essa página seria uma página de organização geral, que no caso seria igual essa página de organização pessoal, né? Só que eu fiz no
modelo Pinterest aqui. Botei até os asteriscos aqui em cima. Nessa página aqui você vai fazer de um jeito muito mais estruturado tudo isso que eu falei aqui, que você vai trazer o método para ali na página, eles vão vir para cá, e em cada uma dessas áreas aqui, você vai ter as coisas que fazem sentido em ficar ali. E aí você pode fazer uma organização melhor. O que eu faço e o que eu fiz por muito tempo na minha vida é criar simplesmente uma toggle aqui, ó, toggle 3, por exemplo. Aí você faz pessoal, outros, já comecei com outros, né? Trabalho. Uma outra forma de você organizar, né? Você não precisa fazer os dois juntos. Aqui você cria, sei lá, mente, cérebro. Aí aqui em pessoal você coloca o seu diário, coloca os seus hábitos. Aqui em outros você coloca palavras legais. Palavras legais. Só isso, palavras legais. Cria uma página, né, pra cada um. Não vou criar uma página aqui porque senão vai demorar um pouco. Aqui em trabalho você coloca o seu sistema CRM. Você coloca o seu sistema de gestão financeira. Você coloca também o seu sistema de criação de conteúdo e marketing, que eu também tenho um sistema na playlist do canal de Notion. E aqui em mente e cérebro você coloca estudos da faculdade. E aqui você também coloca a sua biblioteca digital, que eu também tenho um sistema de biblioteca que ficou bem legal. Que ó, foi o último que a gente fez, inclusive, no canal, pelo menos até agora desse vídeo. E aí você deixa eles abertos e você coloca cada um do lado do outro aqui, ó. Se você não quiser fazer esse método se você não achou legal, se você acha que não vai funcionar para você, essa aqui é uma outra opção que eu fiz por muito tempo e funcionou bem até, só que eu queria mais, né? Eu queria desenvolver melhor isso, organizar melhor isso, então aí eu fiz o método que é bem diferente disso aqui que eu fiz. Isso aqui eu fiz muito simples, mas você pode fazer de várias formas. Essas aqui são duas formas que eu recomendo você fazer, duas que funcionam muito bem, tá? E aí aqui você vai criar cada coisa, e aqui essa página vai ser o seu centro. A primeira página que você vai abrir no seu Notion vai definir o que você vai ver primeiro e vai definir as coisas mais importantes que você tem. Então, se você, por exemplo, tem uma lista de tarefas que você precisa ver todos os dias, aí você, em cima da lista de tarefas, você ainda tem o objetivos da semana. E do lado dos objetivos da semana, você tem também os objetivos do mês. Você coloca aqui, ó. E você vai atualizando isso sempre que o período passar aí, né? Certo? Aí você coloca aqui, ó, junho de 2025. Para começar, bem simples, para começar com você movimentando o seu uso do Notion, eu te recomendo fazer assim. É uma forma bem legal de fazer, uma forma que você já tem um controle muito legal e que funciona. Funciona mesmo se você for já avançado em ferramentas de gestão, mesmo que você já souber o que fazer, exatamente o que fazer no Notion, funciona muito bem. Então você tem a organização de documentos, áreas, projetos e recursos aqui em cima, escondidas, né, pelas pastinhas aqui. Finge que é uma pasta isso aqui, né, como se fosse uma pasta do Windows. E aqui embaixo você tem as coisas que são mais importantes de você ver todos os dias no seu sistema, que é a sua organização geral, que você vai deixar sempre ligado, sempre aberto. Você pode ver que em todos os vídeos que eu faço aqui de Notion, eu tenho essas duas páginas abertas aqui, que é a de criação e a de trabalho. A de criação eu tenho justamente isso que eu te falei, que é a lista de tarefas, objetivos da semana, objetivos do mês, o meu diário, o meu acompanhamento de hábitos, a semana, financeiro, biblioteca, tenho várias coisas nessa criação. E eu de trabalho eu tenho criação de conteúdo, marketing, gestão, CRM, várias coisas. Então, o que eu tô te passando aqui é justamente o que eu faço. Então, eu sei que funciona, eu não tô falando da boca para fora. Então, quero que você entenda isso e saiba como usar da melhor forma possível para o que você precisa no seu dia a dia. Porque é muito importante você inserir o Notion no seu dia a dia, porque ele vai, se ele fizer parte se ele for útil para coisas que você faz, que você precisa fazer, que você precisa concluir todos os dias, é muito mais fácil de você aprender a usar ele primeiro e desenvolver a sua habilidade na ferramenta. Então, isso para qualquer ferramenta, tá? Para qualquer coisa que você for fazer. Se você colocar na sua rotina, se você colocar no seu hábito de uma forma natural, é óbvio que você vai desenvolver muito mais rápido. Essa é a ideia de fazer um sistema como esse aqui. Bom, e é isso. Essa é a estrutura principal que eu queria passar aqui nesse vídeo, para você ter uma base de como que você pode começar a usar o Notion, tirando essa parte subjetiva de que você vai usar o Notion da forma que você mais precisar e que enquanto você não precisar usar, você não vai usar. Enfim, eu quis tirar essa parte da minha frente para conseguir te explicar da melhor forma possível como que você pode usar do jeito que você quiser, só que com uma base um pouco mais prática. E aí eu vou te explicar um pouco melhor, vou te mostrar na prática também como que seria um sistema desse, só que um pouco mais estruturado, e aproveitar para também dar um spoilerzinho do sistema
novo que eu estou criando para empresas, né? Que é o Super, que eu falei no começo do vídeo, que é um sistema completo para negócios digitais. Esse é um sistema que está em desenvolvimento. E qual que é a ideia aqui? A ideia é que você vai ter uma página inicial, que eu até coloquei aqui, ó, a página inicial, que é justamente essa aqui, ó, organização geral, basicamente isso. Aqui eu coloquei as pastinhas aqui, né? Então, as pastas para meio que esconder o que vai ter dentro delas e para você conseguir centralizar as coisas que fazem sentido com essas pastas. Então, o sistema de CRM não vai ser só, não vai ser tipo, o que é um CRM? É basicamente uma junção de coisas para uma junção de formas de você organizar leads e clientes para você conseguir ter esse planejamento de quando que você precisa falar com tal cliente, quando que você precisa mandar contrato para esse cliente, quando que você precisa mudar o status desse cliente para você mandar para a pessoa que está organizando, para a pessoa que está responsável por aquele cliente para fazer tal coisa. Então, é uma junção de coisas que você precisa fazer para deixar tudo organizado e funcionando como deveria. Então, é a mesma coisa que eu fiz aqui no Super, só para te mostrar como que tá aqui. Cada uma dessas pastas aqui é como se fosse esses toggles aqui, né, que a gente chama. E aí, dentro da gestão financeira, por exemplo, vou abrir a gestão financeira aqui, vai ser uma pasta, eu abri a pasta, né, vai ser uma página totalmente diferente, uma página única, que também vai ser uma página que vai centralizar outras coisas. Então, aqui você tem toda uma estrutura de coisas, de informações que é importante de você saber para fazer uma gestão financeira de um negócio. Então, aqui eu tenho, começa, né, pelas contas de bancos, aí aqui tem uma parte para você usar o sistema de um jeito muito mais objetivo, muito mais fácil, né, com os botões. Aí aqui você tem os objetivos de vendas, de faturamentos, várias coisas de melhoria nas métricas dos produtos. Aqui do lado você tem também os períodos e os relatórios de cada mês do ano. Então você vai ter todos os dados mais importantes de receita, de despesa e tudo mais. Aqui tem a gestão financeira completa. Tá vendo que a hierarquia vai funcionando aqui, né? Então a gente pensa, né? O que a pessoa vai querer saber, o que a pessoa vai querer ver de primeira quando ela abrir uma página de gestão financeira de uma empresa. Ela vai querer saber, tá, qual que é o saldo da conta. Então essa é o mais importante. Aqui vai ter também o relatório, né? Quanto que eu gastei esse mês, quanto que eu faturei esse mês, qual que foi o lucro do mês, quais são os objetivos. Aqui é a parte mais que fica mais de lado, né? Que é a parte mais da esquerda aqui. E aqui é a gestão financeira que você consegue fazer de cara. Aqui também é muito fácil. Mas também aqui no botão você consegue fazer também. Aqui no calendário, mesma coisa. Você consegue ver os gastos e aqui, ó. Os gastos e as receitas de cada dia. Você consegue ter a informação de cada coisa, né? Então você consegue ter essa visualização mais geral desses gastos e dessas receitas. E aqui embaixo você tem todas as categorias de receitas e despesas. Aqui ele tá estranho porque eu dei um zoom, né? Mas ele geralmente fica assim, ó. Que ele fica mais organizado e mais junto. Então aqui você tem essa pasta de gestão financeira. E aqui tem várias outras pastas, né? E aqui na página inicial eu tenho a mesma coisa que eu te mostrei aqui. Tem as pastas, que são no caso essa primeira aqui, essas primeiras aqui, ó, as pastas principais, que vão centralizar os outros recursos que tem no sistema, que vão fazer ele rodar. E aqui embaixo você tem as outras pastas que não tem tanta coisa para você organizar, mas que ainda assim são importantes de terem uma hierarquia de organização. Então por isso que tem objetivos da semana, lista de tarefas, do mês. E aqui a mesma coisa, ó. Tem as tarefas, gestão financeira, tem cada pasta tá bem organizada na estrutura que deveria estar, que seria a hierarquia de um negócio, vamos dizer assim, né, de prioridade de um negócio, certo? Então aqui eu, né, como tá em desenvolvimento, ainda não coloquei tudo que eu queria colocar, ainda tô pensando em várias coisas, várias formas de planejar isso aqui melhor, mas enfim, acabei dando um spoilerzinho aqui da gestão financeira do sistema. Se você tem interesse em entrar na lista de espera desse sistema e ter vários benefícios, além de conseguir ter acesso antecipado a ele, essa é a primeira vez que eu falo dele, que eu mostro esse sistema em vídeo aqui no canal, então ainda tá bem quente ainda, né, esse desenvolvimento. Então você pode entrar no link aqui embaixo na descrição, que eu vou deixar para você entrar na lista de espera e saber exatamente como que ele vai sair, como que tá o desenvolvimento dele, enfim. E é isso. Essa é a forma que eu acho mais interessante de você começar a usar o Notion. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma ideia, se você acha que essa forma de fazer essa organização não é tão boa e se você tem alguma outra forma que é melhor de fazer, comenta aqui embaixo nos comentários, eu quero saber. Eu também estou buscando sempre formas de organizar melhor, de fazer uma gestão melhor de negócios e da vida no geral. Então, eu quero muito saber se você tem um jeito melhor de fazer isso. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui para eu saber que você curtiu, que eu posso trazer mais como esse. Se você quiser continuar
continuar acompanhando esses vídeos sobre Notion, sobre ferramentas, sobre organização, sobre gestão, se inscreve no canal aqui que também vai ser muito legal da gente compartilhar isso juntos. E eu vou lembrar de novo que eu deixei a playlist de Notion aqui do canal, então se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e quer saber um pouco mais sobre Notion, quer saber como que você pode também ter esses sistemas aqui que eu criei totalmente de graça na sua conta, eu deixei a playlist de Notion do canal, que eu faço todos esses sistemas lá nos vídeos, então é só você clicar aqui embaixo na descrição e abrir essa playlist e maratonar tudo lá e baixar todos os sistemas que você quiser de graça, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu, tamo junto.